Seção 3.3. Seleção de tecnologias e dispositivos. Diálogo aberto. Caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do curso. Uma rede não existe sem equipamentos. A escolha acertada dos dispositivos físicos do projeto é fundamental para seu sucesso, na mesma medida em que a seleção imprecisa das características técnicas dos componentes da rede trará sérias dificuldades futuras. Via de regra, será sempre possível a substituição de um equipamento mal escolhido, mas você pode imaginar o quanto isso deverá impactar no custo do projeto e no esforço de configuração. Depois da definição dos modelos e protocolos responsáveis pela transmissão dos dados, Pedro e Fernando agora veem-se na necessidade de apresentar ao Sr. William as características dos equipamentos que viabilizarão, de fato, o tráfego de dados pela rede. Eles sabem que custo, adequação técnica, disponibilidade e suporte do fornecedor, desempenho e vários outros fatores serão os critérios que deverão considerar em suas escolhas. E eles não devem se esquecer de que os objetivos e especificidades do negócio devem sempre ser os principais guias na seleção da tecnologia da rede. Assumindo mais uma vez o lugar da dupla, você deverá apresentar um relatório contendo equipamentos da rede, suas funções e especificações técnicas. Deste relatório deverá constar, também, uma sugestão de adoção da tecnologia de VoIP, como forma de diminuir custos com ligações telefônicas convencionais. Para que esse desafio seja superado com o rigor necessário, esta seção lhe reserva lições sobre as principais tecnologias embarcadas nos equipamentos de rede, sobre câmeras e telefonia IP e, por fim, sobre características e utilização de roteadores, switches e servidores. Sigamos em frente. Não pode faltar. O projeto físico da rede está em vias de ficar pronto. Falta-nos, no entanto, escolher os equipamentos e as tecnologias neles embarcadas que viabilizarão a comunicação entre as máquinas, estejam elas localizadas na mesma rede ou em redes distintas. Por isso, a abordagem se volta agora para o levantamento de critérios para a escolha dos equipamentos da rede. Levantamento das tecnologias. Não se engane, por mais atualizado que você esteja, haverá sempre a necessidade de pesquisar eventuais novos equipamentos e tecnologias a cada projeto. No universo da tecnologia da informação, a obsolescência é acelerada e conforme uma nova tecnologia é introduzida no mercado, aquela que a antecedeu passa a contar com menos suporte e menos atenção por parte do fornecedor, do fabricante e do próprio mercado. Muitos são os critérios a serem considerados para a correta escolha dos equipamentos e recursos da rede. Oppenheimer cita alguns. Item: número de portas. Equipamentos de interconexão entre máquinas e redes possuem determinada quantidade de entradas que servem para receber e enviar dados. A essas entradas damos o nome de portas. A quantidade necessária de portas de um switch, por exemplo, vai variar em função da quantidade de máquinas a serem conectadas, dos recursos disponíveis para investimento e da pretensão de se adicionar mais computadores na rede futuramente. Ainda tomando os switches como exemplos, quantidades que variam entre 24 e 48 portas podem ser indicadas para a maioria das redes. Há ainda a possibilidade de compor configurações com a ligação entre switches, o que aumentaria a quantidade disponível de portas. Item: gerenciabilidade. É altamente recomendável que o switch, hub, ou roteador possuam suporte para protocolo de gerenciamento de rede, Simple Network Management Protocol ou SNMP, e monitoramento remoto, Remote Monitoring ou ROM. Um controlador automatizado de acesso a portas do switch e um software de gestão de endereços IP podem ser usados também para gerenciar o dispositivo. Item: velocidade de processamento. O desempenho de uma rede não está exclusivamente atrelado ao desempenho dos equipamentos que interligam as máquinas, mas não podemos desconsiderar sua importância no contexto. O raciocínio de que a velocidade de um equipamento varia em função de seu preço não pode ser considerado como verdade absoluta. O número de portas, seus recursos de segurança e facilidades de gerenciamento podem elevar seu custo sem que seu desempenho em transmitir dados velozmente seja uma de suas características mais notáveis. Existe uma forma, digamos, mais técnica e certeira para se apurar as características de desempenho de um dispositivo de interconexão. Trata-se do processo descrito no documento RFC 2544,
criado e mantido pelo The Internet Engineering Task Force. Cabos suportados. Se o seu projeto prevê que alguns cabos de rede passarão próximos de fontes de interferência eletromagnética ou que cumprirão distâncias maiores que as que o cabo convencional suportaria, então você deverá considerar o uso de fibra ótica como meio de transmissão para esses casos específicos. No entanto, para que isso seja viável, seu equipamento switch, por exemplo, deverá contar com portas ou slots para fibra ótica. Suporte para QoS. QoS é acrônimo de Quality of Service, ou qualidade de serviço. De acordo com Microsoft, QoS é um conjunto de tecnologias que fornecem a capacidade de gerenciar o tráfego de rede de maneira econômica e aprimorar a experiência do usuário em ambiente corporativo, pequenos escritórios e até mesmo em ambiente de rede doméstico. As tecnologias de QoS permitem atender aos requisitos de serviço de uma carga de trabalho, ou um aplicativo medindo a largura de banda da rede, detectar a alteração de condições da rede, como congestionamento ou disponibilidade de largura de banda, e priorizar, ou limitar, o tráfego de rede. Por exemplo, você pode usar a QoS para priorizar o tráfego em favor de aplicativos sensíveis à latência, como voz ou streaming de vídeo, e para controlar o impacto do tráfego pouco sensível à latência, como transferências de dados em massa. Antes de optar por um equipamento de rede, certifique-se de que ele oferece suporte a QoS. Suporte para filtragem de pacotes e outras medidas de segurança. Se é certo que medidas de segurança devam ser tomadas em todos os itens da rede, seu hardware não poderia ser desprovido de características de proteção. Por exemplo, um switch que implemente segurança da porta é capaz de permitir que apenas um grupo de endereços MAC válidos acessem determinada porta e que uma porta será automaticamente desativada se forem detectados endereços MAC não autorizados. Pesquise mais. Encontrar um equipamento que está causando falha na rede pode ser uma tarefa muito complicada se medidas de gerenciamento não tiverem sido tomadas. E o primeiro passo para um bom gerenciamento da rede é conhecer sua topologia. Disponibilidade e qualidade do suporte técnico, disponibilidade e qualidade da documentação e reputação do fornecedor. Claro que todos esses critérios são importantes, mas o bom relacionamento que você mantém com determinada marca será decisivo no momento da decisão de compra. Em outras palavras, é natural que sua escolha esteja mais propensa ao fabricante que você já conhece e confia. Assimile. Poderão ser considerados muitos outros critérios para o levantamento e escolha da tecnologia a ser usada numa rede, tais como suporte para fornecimento de energia redundante e facilidade de configuração. Contudo, o bom senso, a relação custo-benefício e a adequação ao propósito deverão guiar suas escolhas, em todos os casos. Pronto! Com essas orientações, você poderá escolher com bons critérios os equipamentos da sua rede. Na sequência, voltaremos a tratar da telefonia VoIP. No entanto, ao contrário do que fizemos na seção 1.3, trataremos agora de aspectos voltados à tecnologia envolvida neste recurso, conforme esta seção demanda. Abordagem de tecnologia e telefonia VoIP. De acordo com Oppenheimer, o aspecto mais importante a ser compreendido quando se considera o fluxo de tráfego em redes VoIP é que existem dois fluxos. Aquele associado com a transmissão da voz é separado do fluxo associado com a configuração da chamada e seu encerramento. O fluxo para a transmissão da voz digital é ponto a ponto, ou peer-to-peer, conforme encontrado mais frequentemente na literatura, entre dois telefones ou entre dois PCs que executam o Skype, por exemplo. Por outro lado, a configuração e o encerramento da chamada podem ser caracterizados como um fluxo de cliente-servidor, já que um telefone precisa conversar com um dispositivo que executa funções mais complexas, como um servidor ou switch de telefone tradicional, que compreende números de telefone, endereços e assim por diante. O fluxo de voz de áudio entre dois dispositivos IP é realizado pelo RTP, Protocolo de Transporte em Tempo Real, que é um protocolo sem conexão, executado em cima do UDP. Os protocolos de configuração, encerramento e controle de chamada principal em uma rede IP são o Protocolo de Controle de Gateway Simples, SGCP, o Protocolo de Controle de Porta de Mídia, MGCP, e o Protocolo de Iniciação de Sessão, SIP.
Esses protocolos são executados entre um dispositivo IP e um servidor habilitado para voz e seguem o paradigma cliente-servidor. Ambas as redes tradicionais de voz, que se baseiam em PABX, Private Automatic Branch Exchange, e comutação de circuitos, e as modernas EDS VoIP, que utilizam a comutação de pacotes, devem tratar de duas funções fundamentais: controle de chamadas e comutação de chamadas. O trabalho de controle de chamadas é comparar os dígitos discados pelo usuário, fazendo uma chamada para padrões de números configurados para determinar como encaminhar uma chamada. Em uma rede VoIP, o controle de chamadas mapeia um número de telefone ou nome de usuário para um endereço de destino IP, que é compreendido pela camada de infraestrutura de pacotes. A comutação de chamadas controla a comutação real das chamadas. Nas redes de voz tradicionais, quando uma chamada é realizada, um PBX conecta o telefone chamador através de uma chamada interface de linha para a interface telefônica de outro telefone. Se a chamada for destinada para a rede telefônica pública comutada, a função de comutação de chamadas liga a interface de linha com a interface de tronco. Em uma rede VoIP, a comutação de pacotes de voz é tratada pela camada de infraestrutura de pacotes, que fornece switches Ethernet e roteadores IP. Os dispositivos de bordo são telefones IP e PCs que executam softwares VoIP. A interface do tronco é tratada por um gateway PSTN, como um roteador habilitado para voz. Os pacotes de voz de áudio, que são encapsulados em RTP, UDP e IP e um cabeçalho de camada de enlace de dados, podem ser trocados através da rede usando um caminho diferente do usado pelos pacotes de controle de chamada. Os pacotes de áudio representam um fluxo de tráfego distinto que deve ser analisado de forma diferente do fluxo de controle de chamadas ao considerar requisitos de largura, de banda e QoS. Reflita. Parece claro que a tecnologia envolvida na tecnologia que viabiliza o VoIP não é trivial. Em qual medida a adoção e manutenção deste aparato compensa a redução no custo das ligações telefônicas? Outra tecnologia que poderá fazer parte do seu projeto é a câmera IP. Analisemos algumas características, vantagens e desvantagens deste recurso. Adoção de câmeras IP. Uma câmera baseada em IP é uma câmera de vídeo geralmente usada para vigilância e que, ao contrário das câmeras de circuito fechado de TV CFTV, pode enviar e receber dados. Pérez a define como um dispositivo eletrônico que permite ao usuário visualizar ao vivo, através de uma rede local ou remotamente via internet, com objetivos de visualização, controle, monitoramento e gravação. Usando a rede como meio de transmissão, a imagem capturada em vídeo é transportada pela estrutura de switches e roteadores e gravada em um computador, que conta com software de gerenciamento e controle de vídeo, NVR, ou ainda em um hardware NVR dedicado. Pérez ainda cita vantagens desta tecnologia. Ela permite a utilização de soluções abertas ou gratuitas para gravação, o que diminui seu custo final. Possibilidade de alimentação via PoW, Power over Ethernet, ou seja, alimentação através do cabo de rede, evitando eventuais adaptações na rede elétrica. Possibilidade de atualização de firmware e configuração remota via rede ou internet. Envios de alertas automáticos por e-mail e armazenamento de imagens por FTP. Suporte a funções de vídeo inteligente, incluindo detecção de movimento, reconhecimento de faces, análise de movimentação, reconhecimento de objetos estranhos, reconhecimento de falta de objetos ou mudança de cena, entre outras. Mas nem toda característica desta tecnologia tende a ser vantajosa. Almeida coloca alguns aspectos das câmeras IP em perspectiva pouco animadora. Fica bastante subentendido que o custo de uma câmera IP é maior do que o custo de uma câmera analógica, já que existe praticamente um DVR dentro de cada câmera IP. Devido a isso, câmeras IP custam aproximadamente o dobro de uma câmera analógica com as mesmas características. O autor destaca ainda que os pacotes de imagens devem trafegar por switches extremamente caros antes de chegarem aos NVRS onde serão gravados.
Mesmo assim, a imagem de uma câmera IP não chegará ao monitor com a mesma nitidez e ausência de atraso da solução analógica, o que torna esta última insuperável para situações em que existem operadores monitorando as câmeras ao vivo. A decisão de se adotar ou não esta tecnologia deverá seguir os mesmos critérios de necessidade e adequação ao propósito que as outras escolhas também demandam. Implementação com roteadores, switches e servidores. Ao chegarmos no momento da escolha de roteadores, switches e servidores, não à toa conhecidos como elementos fundamentais no projeto, vale lembrar que o projeto físico envolve a seleção de tecnologias de rede local e da rede de longa distância, que conectará a primeira à outra situada em outra localidade. Nunca é demais retomarmos também que o projeto lógico forma a base para o desenho físico da rede, que também é influenciado pelos requisitos técnicos, incluindo disponibilidade, escalabilidade, gerenciabilidade e segurança, por exemplo, pelas características do tráfego e pelo fluxo de dados, entre outros. Conforme citamos, o critério de escolha dos equipamentos da rede também inclui a aceitação do mercado em relação àquele dispositivo. Como exemplos tomamos as bridges e os hubs. Embora tenham ainda relativa utilidade em algumas aplicações, já foram amplamente substituídos por roteadores e switches. Ensina a comer que com o advento das redes modernas, as bridges ficaram obsoletas e foram incorporadas em outros dispositivos. Por exemplo, os provedores de internet usam bridges em equipamentos como modems a cabo. A escolha de um roteador também deve seguir critérios. Oppenheimer nos oferece alguns deles. Item protocolos da camada de rede suportados, o IP, IPv4 e IPv6, IPsec, ICMP, ARP, RARP e NAT são exemplos de protocolos de camada de rede. Item protocolos de roteamento suportados. Um protocolo de roteamento que pode ser tomado como exemplo é o protocolo baseado em políticas, PBR ou Policy Based Routing, meio pelo qual uma mensagem é enviada à interface de saída que consta da sua tabela de roteamento como destino para a rede presente no campo Destination, presente no cabeçalho do pacote. Item suporte às aplicações multicast, por exemplo, a capacidade de participar do Internet Group Management Protocol, IGMP, para controlar a propagação de pacotes multicast. Item suporte para enfileiramento, comutação, switching, e outras características de otimização avançadas. Item suporte para compressão e encriptação. Sem medo de errar. Imagine um trabalho temporário qualquer que possa ser estruturado em forma de projeto e que inclua a aquisição de equipamentos em certa fase. Por melhor que tenha sido planejado, a execução deste projeto estará seriamente comprometida se a seleção e compra dos equipamentos for feita sem critério. No caso de um projeto de rede, não é, ou não deveria ser, o custo do dispositivo o único fator a ser considerado na hora das escolhas. Por isso, uma série de critérios técnicos e não técnicos foram esmiuçados nesta sessão para que você pudesse assumir mais uma vez o lugar de Pedro e Fernando e apresentar um relatório contendo equipamentos da rede, suas funções e especificações técnicas ao cliente. Neste relatório deverá constar, também, uma sugestão de adoção da tecnologia de VoIP, como forma de diminuir custos com ligações telefônicas convencionais. Como a rede passará por expansão futura e em certo tempo, deverá oferecer conexão a outras unidades da instituição de ensino, switches, roteadores e servidores comporão os equipamentos necessários para a rede. Neste momento, vale a menção, não serão incluídos cabos, conectores e ferramentas neste relatório. Adaptadores de rede, gateway e firewall, por exemplo, poderão também compor sua tabela. Como orientação para o início da resolução do problema, você pode consultar 1. Roteadores, 2. Switches. Em relação à implantação do VoIP, deverá ser considerada a aquisição de adaptadores VoIP, gateway digital VoIP e telefones USB, por exemplo. Avançando na prática. Atualizando a rede. Descrição da situação problema. Uma tradicional empresa de revenda de materiais elétricos experimentou uma expansão recente em seus negócios. Tudo aumentou, a base de clientes, a variedade de produtos, o número de funcionários e, enfim, as vendas. Era de se esperar que também a infraestrutura de redes crescesse e seus equipamentos fossem modernizados, mas não foi isso que aconteceu.
Contudo, à sua volta crescendo, a rede já dá sinais de que não consegue acompanhar as novas demandas. Além disso, o hub que conecta os computadores está obsoleto e com todas as portas ocupadas. Você foi chamado para resolver esta situação e precisa apresentar soluções para adequar a rede ao novo momento da empresa. Resolução da situação problema. A atitude mais apropriada é a revisão geral da rede, não apenas a troca do hub por um switch com mais recursos e mais portas. Em suma, o profissional designado para o trabalho deverá: item rever esquemas de endereçamento. Item verificar se o DHCP está ativado no sistema operacional. Item trocar cabeamento, caso seja necessário. Item trocar o hub por um switch com maior número de portas para expansão futura. Além disso, o novo equipamento deverá contar com recursos de gerenciabilidade, segurança e QoS.